Olá, voltamos a falar ao vivo da Esplanada dos Ministérios, onde o Supremo Tribunal Federal julga neste momento o habeas corpus do ex-presidente Lula. Neste momento, quem fala é o ministro Gilmar Mendes. Você deve estar acompanhando aí pela televisão, que está transmitindo ao vivo essa sessão que é considerada histórica. E nós vamos mostrar aqui de fora os bastidores desse dia, considerado decisivo para a manutenção ou não da segunda instância. O ministro Gilmar Mendes, ele está falando nesse momento. O ministro Edson Fachin, que é o relator, já se manifestou contrário ao habeas corpus para o ex-presidente Lula. Então você vê aqui um dia muito diferente em Brasília, em que a Esplanada dos Ministérios está fechada para carros, só carros de polícia estão passando. Os manifestantes não podem descer para a Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal, só e aqui em frente ao gramado do Congresso. Então você vê aí muitos carros de polícia, corpo de bombeiros, segurança super reforçada, tiradores de elite, enfim, de outro, torcedores da manutenção da segunda instância. Você vê aqui a tropa montada da Polícia Militar, cavalos aqui apostos para, caso haja alguma manifestação, muitos carros de polícia, muitos mesmo, muitos policiais, assim, parece que toda a polícia de Brasília está aqui na Esplanada dos Ministérios. E o gramado aqui, em frente ao Congresso Nacional, onde tradicionalmente acontecem as manifestações, está fechado. Os manifestantes só podem ficar logo mais ali acima. Então você acompanha esse dia considerado histórico, em que está em jogo a manutenção ou não da prisão em segunda instância, em que está em jogo a soltura ou não de vários condenados, réus da Lava Jato, que estão presos em Curitiba, no Rio de Janeiro, presos como Eduardo Cunha, Gedel Vieira Lima, Sérgio Cabral, enfim, vários presos podem se beneficiar se houver uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal na prisão pós-condenação em segunda instância. Não é não, Eduardo? É isso, Cris. O ministro Fachin foi o relator, é o relator do HC, e logo de cara já estabeleceu o placar de 1-0 pela rejeição do HC de Lula. O Fachin, ele defendeu a manutenção, não só falou da rejeição ao HC de Lula, como defendeu a prisão em segunda instância, a manutenção desse entendimento tomado pelo Supremo em 2016, para que todos os presos já condenados em segunda instância, para que todos os condenados em segunda instância já sejam presos, né? E o Fachin, quando leu o voto dele, favorável a esse entendimento da prisão após segunda instância, ele citou vários casos de crimes hediondos que prescreveram em função justamente da lerdeza do judiciário, que permite recursos infindáveis em 2, 3, 4 instâncias, né? E inclusive, segundo como lembrou o Fachin, essa lerdeza do judiciário brasileiro ocasionou a censura do Brasil pela Corte Interamericana de Justiça. O Fachin também rechaçou essa tese absurda de que a prisão em segunda instância é um atentado aos direitos humanos. Quer dizer, o cara pode cometer um crime e ficar solto durante anos e anos, e o atentado aos direitos humanos é ele ser preso e ele cumprir a prisão, ele cumprir a pena que lhe foi imposta, né? Onde que está o absurdo? Como lembrou o Fachin, o absurdo é o condenado ficar solto, né? Bom, e o Fachin também lembrou no seu voto que o STJ cumpriu a própria jurisprudência do Supremo de mandar prender após a segunda instância ao rejeitar o HC. Então o Fachin também está em sintonia com o Superior Tribunal de Justiça. Agora, o Gilmar Mendes está lendo seu voto e ele diz que está atuando em função dos pobres. Será? Vamos passar aqui de novo para a Cris. Vamos ouvir, assim, alguns manifestantes que estão aqui na esplanada para saber
o motivo que vieram. Olá, tudo bem? Vocês são aqui de Brasília mesmo? Não, a gente é do Rio Grande do Sul. Viemos para um evento e aproveitamos para não perder esse momento histórico, que tomara que a gente saia feliz. Por que você considera um momento histórico? Porque nunca aconteceu isso com presidente algum, né? É a primeira vez que isso ocorre na nossa história. Um presidente ser julgado, condenado e ainda está discutindo se pode ficar preso ou não. Então, nós queremos assistir. Vocês se vestiram aí de verde e amarelo para entrar num clima assim, Brasil? A gente sempre foi a todas as manifestações que teve, desde que começaram, a gente sempre foi em Porto Alegre, né? E agora, a gente vindo aqui, estando aqui em Brasília, tem que participar também, né? Que a gente espera que o Senado, o Supremo, né, tenha coerência e permita prisão em segunda instância, porque é uma desmoralização, né, no meu ponto de vista. Tá certo, obrigada pela entrevista. Então aí você acompanha manifestante falando, dando a sua opinião, e aqui ao lado, grades, ninguém passa, esplanada cercada, Congresso cercado, Supremo cercado, Palácio do Planalto cercado, a cidade toda cercada para evitar confrontos, já que esse tema acirra muito os ânimos, tanto de um lado como de outro. Por isso, a organização, a Segurança Pública aqui de Brasília, fez grades, digamos, dividindo as torcidas. De um lado, os que defendem o ex-presidente Lula, do outro lado, os que defendem a manutenção da prisão em segunda instância. O Fred está acompanhando aqui as manifestações dos internautas na nossa página. Lembrando que o senador Álvaro Dias é favorável à manutenção da segunda instância e vários comentários chegam à página do senador aqui. Fred. Cris, muita gente aqui comentando na nossa página, muita gente acompanhando ao vivo. O sentimento da maior parte das pessoas é de indignação. O povo dizendo que vai terminar em pizza, que vai ter rodízio de pizza. Muita gente preocupada com a votação, citando aqui o ministro Gilmar Mendes também. A Francisca Pacheco, do Rio Grande do Sul, participando aqui nos comentários. Está cheirando pizza, tá falando aqui a Patrícia Damasceno, não sei de onde ela é. Patrícia, deixa um comentário aqui de onde você é. Cássia Furlan, do Rio Grande do Sul, dizendo que está presente. Maria Edith Oliveira, a culpa não é nossa. Maria Edith, de onde você é, Maria Edith Oliveira? O STF não representa o povo brasileiro, diz o André Luiz. Vamos ver mais quem está falando aqui. Brasília vazia, diz o Gerson. Gerson, não tá tão vazia assim não, viu? É que o espaço aqui é grande, tem muita gente comentando. A Eunice Kealti. No Brasil só vai pra cadeia pobre que não tem dinheiro para pagar advogado, tá dizendo aqui a Eunice. Muitos comentários, muita participação. O pessoal mais cedo estava reclamando de horário de trabalho e tal, mas o que a gente está vendo aqui é que a esplanada começa a ganhar corpo, começa a encher o gramado aqui, a população. Vamos acompanhando aqui, ler mais algumas mensagens. Lembrando Rui Barbosa, sinto vergonha sim, afirma a Ângela Regina Gonzalez. Maria Aparecida, tenho vergonha de ser honesto no Brasil. Maria, não tenha vergonha, Maria. Vai ter pizza, diz a Tânia Mara Moura Brito. Mara Fernandes, sou do Paraná. Muita gente comentando aqui. Vou voltar aqui para Cris. Você, internauta que acompanha a página do senador Álvaro Dias, dê o seu comentário, se manifeste, diga o que você espera desse dia decisivo no Supremo Tribunal Federal, em que os 11 ministros vão decidir sobre o habeas corpus do ex-presidente Lula e sobre a manutenção
ou não da prisão em segunda instância. Lembrando que o Supremo, lá atrás, já havia se manifestado favorável à condenação pós segunda instância. Mas alguns ministros, como Gilmar Mendes, por exemplo, mudaram de ideia. Então eles defendem que a Corte faça um novo entendimento sobre isso. As pessoas aqui na esplanada estão se manifestando com carros de som. Isso dificulta um pouco, às vezes, que a gente fale, que seja entendido, porque o som está bem alto aqui. Mas a gente está um pouco distante do carro de som. Então, talvez você que começou a nos acompanhar agora, a gente está mostrando aqui o bastidor desse dia decisivo em Brasília, com o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. O ministro Gilmar Mendes continua falando, né, Eduardo? Isso, parece que ele acabou agora o voto dele e, como já era esperado, votou não só a favor do HC de Lula, mas fez uma questão de ordem que me parece foi aceita pela ministra Carmen Lúcia, para que, junto da questão do habeas corpus de Lula, que era simplesmente para que ele não fosse preso, mas junto com o julgamento desse habeas corpus, para que se ver a questão da segunda instância, da prisão após segunda instância. A presidente do Supremo parece que acatou, e então os ministros estão fazendo um combo, analisando o HC de Lula, junto com a questão da prisão após segunda instância. Ou seja, se a maioria dos ministros for a favor de aceitar o HC de Lula e impedir que ele seja preso até o trânsito em julgado, todos os presos brasileiros que são condenados apenas em primeira ou segunda instância, ou até mesmo em terceira, poderão aguardar também o trânsito em julgado. Esse vai ser conhecido como o princípio Lula da Justiça. O princípio Lula da Justiça é que ninguém mais fica preso até ter o trânsito em julgado do Supremo. Vão abrir as portas das cadeias de todo o Brasil e soltar criminosos, corruptos, estupradores, pedófilos. O princípio Lula vai ter que valer para todo mundo. Se o Lula pode, todo mundo pode, não é mesmo? Então, hoje os ministros estão tomando essa decisão e, por enquanto, o placar é de 1-1. Vamos ver como fica, parece que vai para o cafezinho. Vamos ver como é que fica a votação, não é mesmo, Cris? A Cris agora vai ver algumas pessoas. Isso. Falar com algumas Olha pessoas. aqui, Wolf, que interessante. Uma mãe ali com o bebezinho no colo veio aqui para o protesto. A gente está fazendo uma transmissão ao vivo aqui pelo Face e chamou a atenção o fato de você vir com o seu bebê. Você acha importante se manifestar? Eu acho importante a gente mostrar para todas as gerações que a nossa opinião e que a Constituição tem que prevalecer no nosso país, independente de quem é a pessoa que vai ser presa. Se a gente liberar um ladrão desse, nós vamos estar liberando todas as pessoas para cometerem crimes. E a senhora, o que acha? Da mesma forma, eu estou aqui pelo mesmo objetivo, que eu acho que se eles hoje deixarem passar o que está se propondo, o nosso país vai acabar. Eu acho que as Forças Armadas têm que entrar imediatamente, tomar o país e botar moral. Tá certo. Segundo a Polícia Militar, números da Polícia Militar, 2.500 pessoas estão na esplanada nesse momento. Enquanto o Supremo julga o habeas corpus do Lula, as pessoas se manifestam aqui. Vamos ver se a gente conversa com mais gente aqui. Olá, senhor, tudo bem? A gente está fazendo uma transmissão aqui pelo Face. Por que o senhor veio aqui acompanhar esse dia importante? O senhor veio fazer aqui o quê? Eu vim contra o Fundo Rural. Eu sou produtor rural. O senhor não veio então por causa do julgamento do Supremo? Também. Queremos ver o Lula ladrão. O senhor está aí com a bandeira e tal, para se manifestar? Ódio e progresso, pode manifestar. Tá certo. E você? Está acompanhando aqui, veio acompanhar o julgamento do Supremo? Os dois, o julgamento do Supremo e o Fundo Rural. E o que você espera desse julgamento? Que o Lula seja preso. Para fazer ordem. Tá certo, então. Tem que ser na cadeia. Tá certo, muito obrigada.
Você viu aí a mãe com o bebezinho no colo, várias pessoas aqui na esplanada, 2.500 pessoas, segundo a Polícia Militar. A gente não tem um número dos organizadores, só da polícia, mas o protesto mesmo, o auge do protesto, está marcado para 6 da tarde. Né, Eduardo? Oi? Acho que agora os ministros vão para o cafezinho, vão tomar um cafezinho de meia hora, dormir, descansar um pouquinho, e daqui a pouco eles devem voltar a julgar. Parece que vai ser difícil esse julgamento acabar hoje, mas capaz que acabe amanhã. Pode ser que às 7 da noite a gente tenha que tomar sopa, né? Então acaba não ocorrendo o julgamento durante o dia inteiro. Mas por enquanto há uma perspectiva, pelo que a gente vê na imprensa, analistas políticos, que colocam o placar de 6-5, só não sabe para que lado. A Rosa Weber é a grande incógnita. A ministra Rosa Weber, ninguém sabe para que lado vai ficar. Ela, de 58 julgamentos de habeas corpus de presos que estavam condenados na segunda instância e queriam ficar soltos, ela negou 57. Vejam bem, 57 H6 em 58. Será que agora então ela vai negar o número 2? Ela só negou 1. Todo mundo, o que ninguém sabe é se ela vai negar, ou na verdade acatar o número 2. Ela negou 57 e acatou 1, apenas 1. Será que ela vai acatar o número 2? Essa é a grande incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Depois que os ministros retomarem o julgamento, a gente vai saber para onde que vai caminhar esse placar. Dizem que o Gilmar conduziu a votação para incluir a segunda instância no processo, já é uma forma de ajudar a Rosa Weber a tomar uma posição, o que faria o placar ir para 6-5 a favor do HC de Lula e para acabar com a prisão em segunda instância, o que seria um retrocesso inconcebível para o Brasil. Não é mesmo, Cris? Isso mesmo, Edu. Você vê aí que vários produtores rurais também estão aqui na esplanada dos ministérios, aproveitando esse momento de protesto para também protestar em relação às suas demandas. Então, assim, é uma mistura de pessoas que vieram aqui para acompanhar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, com produtores rurais que vieram aqui protestar contra o Fundo Rural. A gente vai entrar aqui para mostrar algumas faixas, algumas manifestações das pessoas que estão aqui na esplanada dos ministérios. Por enquanto, um clima tranquilo, sem provocações, sem conflitos. O policiamento é muito grande. Do lado de lá, do outro lado, estão os manifestantes que apoiam o ex-presidente Lula, separados por uma grade aqui, um cordão de policiais, e desse lado as pessoas que defendem a manutenção da prisão em segunda instância. Carros de som, com músicas, e a gente vai entrar aqui, Luiz Wolff aqui que está registrando as imagens. A gente vai entrar aqui tentar entrar aqui porque a gente está aqui do lado de fora da cerca. Então a gente vai tentar entrar aqui para falar com as pessoas, ouvir a opinião delas sobre esse dia considerado histórico aqui em Brasília. Você vê aí, a gente está passando pelo meio aqui das torcidas, de um lado para Lula, desse lado de cá, manifestantes que defendem a segunda instância e também produtores rurais que se manifestam. Vamos tentar ouvir aqui a opinião das pessoas. Olá, senhora, a gente está fazendo uma transmissão aqui pelo Face. Por que você veio aqui hoje? Pela votação do STF, pela votação realmente contra o habeas corpus. Você acha importante se manifestar, se vestir de verde e amarelo? Acho, com certeza. Com certeza. Você acha que o Supremo vai ouvir a opinião das pessoas? Isso vai ter um peso? Eu espero que sim.
Eu realmente espero que sim. Você é de Brasília? Sou, moro aqui. Tá certo, muito obrigada pela sua opinião. Olá, a gente está fazendo uma transmissão aqui pelo Face e você está aí toda de Brasil, verde e amarelo. É importante estar aqui nesse momento? Muito, muito importante. Muito importante. Por quê? Nosso país está passando por uma impunidade muito grande, né? Então está na hora da gente gritar lá fora, né? Fora. Você acha que o Supremo ali do outro lado vai captar essa mensagem das pessoas que estão aqui? Você tem qual a expectativa em relação ao julgamento? Enrolação. Só enrolação, magias. Acho que hoje não sai uma decisão. Tá certo, obrigada pela opinião. Então você acompanha aí a opinião de manifestantes que estão aqui na esplanada dos ministérios, com carros de som, muitas pessoas vestidas de verde e amarelo deste lado esquerdo, e do lado direito ali as pessoas de vermelho. Então a gente acompanha aqui essa movimentação, ouve os manifestantes e mais tarde a gente volta com outras informações. Também aqui.